Fala galera, Everson aqui. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui qual foi a movimentação que eu fiz aí, né? Como já a própria thumbnail já diz aí, né? Eu vendi Petrobras na carteira. Será que foi uma boa decisão ou realmente aí acabei perdendo dinheiro nessa ação aí? Beleza? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela e vou mostrar mais ou menos aí por quanto eu vendi, né? Qual foi o resultado que eu consegui através dessa ação, beleza? Então galera, vamos logo direto ao ponto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a minha carteira de investidor 10, né? Vocês viram que eu realizei várias vendas, depois eu vou citar cada uma delas aí, né? Mas o foco aqui é Petrobras, certo? A Petrobras, eu comprei ela dia 10 do ano passado, dia outubro do ano passado, e eu comprei ela por R$ 29,97. Depois eu fiz mais uma compra por R$ 29,80. Isso aí deu aí um preço médio mais ou menos de R$ 29,92. 70 ações, né, na carteira. E aí, quando foi no dia 16 de março, eu falei, vou vender Petrobras. Que eu pensei, pô, vou botar esse lucro no bolso e vou investir em outras empresas. Só que eu acabei, galera, realizando compra em vez de vender. Eu acabei comprando 45 por 45,63, né, dando um total de 115 ações da Petrobras. Por quê que eu comprei apenas 45? É porque assim, galera, na minha estratégia, a intenção era vender 70% e deixar 30% aí aproximadamente dessa ação. Por quê? Porque eu acredito muito, né, nessa empresa, é uma empresa muito boa, né, boa pagadora de dividendos. Ela realmente é uma empresa de longo prazo, só que ela é cíclica, né? Então ela depende muito do preço do barril. E a gente viu aqui, ó, que o preço do barril, ele tá, vamos botar aqui no último mês, né? No último mês ele subiu 41%, né? O preço do barril. Então é muita coisa. E o que aconteceu? Aí eu falei, não, eu vou vender porque uma parte, né? A minha intenção era vender uma parte, justamente porque eu queria realizar esse lucro e deixar uma parte para poder receber os dividendos ali, né? Continuar recebendo os dividendos. Se voltasse a cair, eu compraria mais e teria a empresa na carteira. Só que, galera, a Petrobras na carteira aqui, ela sempre foi uma estratégia, né? Foi uma questão tática ali para vender, tipo assim, comprar na baixa e vender na alta. Por quê? Porque a intenção nessa carteira aqui que eu estou construindo, né? Ela é para vender commodities quando ela tiver realmente com lucro. Então, eu queria fazer essa venda, só que ela era parcial, era 70%. Como eu acabei comprando, no outro dia eu simplesmente decidi vender toda a posição e botar todo o lucro no bolso, né? Que a gente viu aqui, ó, dia 17, a gente vendeu toda a posição, né? Depois de ter feito essa compra, deu 115 ações da Petrobras. E o que acontece, tá, galera? Eu vendi no dia 17 de março. E se a gente olhar até o dia de hoje, né? No caso é dia 2 hoje, mas está aqui contando até o dia 2 de abril. Foi uma queda do preço do barril de 2%, tá certo? Já com relação à Petrobras, o preço dela, né? Foi de 17, aí no dia 17 de março, de 46, né? Para 4% no dia de hoje. Ou seja, eu poderia ter vendido aqui, mas geralmente, dificilmente a pessoa consegue acertar o topo. Então o preço dela atual hoje é esse. Então eu poderia ter vendido aí com 4% a mais de lucro. Só que eu preferi realizar essa venda no dia 17, por quê? Porque eu acreditava que a guerra não fosse durar tanto. Então, se a gente olhar aqui nas notícias, ó, galera, no Estreito de Hormuz aqui, ó, a gente vê Trump afirma que Hormuz se abrirá naturalmente após o fim da guerra. Eu acreditava que poderia acontecer nesse período aqui, né? Eu achava que não ia tanto para frente, né? Mas as falas de Trump aí, né, acaba fazendo muito causar essa volatilidade aí na bolsa, né? E o que acontece? Eu decidi fazer essa venda. Se eu fosse vender hoje com 4% aqui, como a gente viu, ia ser legal, ia. Mas a minha decisão ela é racional, não é emocional. Isso faz com que eu tenha consciência, né, do que eu fiz aqui. Então, eu gostei muito de realizar essa venda aqui em Petrobras, porque eu consegui realizar um lucro, né? Eu nunca tinha feito venda aí de ações, né? Na realidade, até fundo imobiliário eu só fiz uma venda que foi o lucro, bem pequeno, e dessa vez eu consegui aí mais de 50% na venda de Petrobras. E o que acontece também, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês que na planilha, como acabei comprando, né, aqui 45 ações, né, da Petrobras, o preço médio acabou ficando em 36. Mas no final das contas, o lucro foi o mesmo, né? Então, basicamente, é 1.099 e 1.099, né? Esse aqui é considerando o preço médio de 36
E esse aqui é considerando o preço médio de 29, caso eu tivesse vendido ali no dia 16, em vez de ter comprado, né, galera? Então, no final das contas aí, eu tive um lucro de R$ 1.000, 99, R$ 1.099,60, né? Eu acredito que é um bom lucro, né? Isso já considera aí, consagra um aporte. Isso já é um aporte ali no mês que eu posso conseguir. Sem contar os proventos que eu acabei recebendo, apesar de ser bem pouquinho aí na Petrobras. Esse aqui foi o total aí de proventos e de dividendos, né, em juros sobre capital próprio que eu recebi. Então, basicamente, eu recebi R$ 60,49. Então, eu recebi pouquíssimo, né, galera? Mas se a gente olhar o total, né, a gente recebeu de dividendos 60,49. Só que acontece que a gente recebeu um lucro de 1.099,60. Então, eu gosto de pensar assim, ó. Se, por exemplo, a Petrobras, ela pagasse aí, vamos botar que ela pagasse R$ 7 de... Vou botar R$ 10. R$ 10 ali no ano. Se ela pagasse R$ 10. Isso significa, ó, que como a gente comprou por R$ 29,92, a gente teria basicamente um yield de 33%, né? Se ele pagasse 7, ia ser 23%. Isso aqui é muito surreal, esse retorno. E aí, por isso que eu pensei em deixar, em vender 70% e ficar com 30%, porque eu ia continuar recebendo os dividendos. Mas acabei vendendo toda a posição, né? Então vamos supor que ele pagasse R$ 7 no ano ali. Eu com esse preço médio daria uns 23% aí de retorno. Como eu fiz aí, né? 52%, então eu tô adiantando de dividendos basicamente 2 anos, né? Porque se a gente pegar aqui esse valor, né? E supondo que fosse o mesmo resultado no próximo ano, ia dar 46% aí de retorno. Então, basicamente, essa venda me trouxe aí 2 anos antecipados de dividendo, tá? Não significa que se você tem carteira para se desfazer, isso não é uma indicação de venda e de compra de ativos. É apenas aí o meu racional, é a minha opinião, né? Foi o que eu realmente fiz na carteira. Como eu já falei aqui, a minha intenção com a Petrobras é sempre comprar na baixa e vender na alta. Se eu for entrar em qualquer outra commodity, vai ser com esse intuito. Então eu acho que foi bem acertado, independente de quanto Petrobras está nesse momento, porque esse dinheiro ele já veio para minha mão e eu já estou pensando em alocar em outros ativos. Inclusive eu aloquei em uma nova ação da carteira e eu vou trazer para vocês aqui no próximo vídeo aí para vocês verem qual foi essa carteira. Coloca os palpites aí nos comentários aí, qual ação você acha que eu coloquei na carteira, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aí embaixo o que você achou, né, dessa venda, do racional, se você tem carteira, pensa em vender ou não. E até o próximo vídeo, galera. Forte abraço, Deus abençoe a todos.